graus, 22 graus a temperatura, segue nublado aqui em Veranópolis nesta manhã de quarta-feira. E agora nós vamos falar sobre um assunto que sempre é muito interessante, sempre é muito bom falar sobre destaques, alunos que se dedicam e que recebem esse reconhecimento. Nós recebemos aqui na tua Rádio Veranense a aluna Antônia Bonato, do primeiro ano científico do Colégio Regina Coeli. Ela recebeu nada mais, nada menos que uma medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências em Brasília e a sua nota ficou entre as 10 melhores do país. Ela está aqui conosco, acompanhada pela professora Júlia Foquesato, que inclusive a acompanhou em toda essa jornada. Então, bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia, obrigada. Muito bom receber vocês aqui. Estávamos conversando nos bastidores, né, sobre como é bacana os alunos participarem desse tipo de Olimpíada. Então, acho que a gente começa falando um pouquinho até com a prof, sobre como isso é tratado em sala de aula, sobre quantas experiências uma participação em uma Olimpíada pode trazer para eles, como foi o caso da Antônia. Então, bom dia aos ouvintes. Então, no Colégio Regina Coeli, a gente já tem um foco em preparação para provas. A gente, a gente já começa a preparar os alunos para prova e para a vida no ensino fundamental, mas o ensino médio tem bastante foco em preparação para vestibular, para Enem, e nós temos como missão também fazer com que eles não pensem só no depois, no vestibular, no Enem. Além disso, participar de outras coisas que podem enriquecer para a vida. Uma dessas coisas são as provas de Olimpíadas, né? Então, a escola participou da Olimpíada de Matemática, o Canguru de Matemática e a Olimpíada Nacional de Ciências. Não é o primeiro ano, na verdade, a gente participa todos os anos. E a gente incentiva que os alunos se inscrevam, então, porque às vezes os alunos eles pensam que, por ser uma Olimpíada, é algo muito difícil, que é fora do que eles estudam, fora da realidade, e não é. A Olimpíada, geralmente, ela busca conhecimentos do nível de ensino que o aluno se encontra, aplicados à realidade, aplicados à vida. Então, não é só o conteúdo. Para eles aplicarem, assim, estudarem, fazerem uma prova dessas, eles sempre levam a mensagem de como aplicar aquele conteúdo na vida. Isso é o que fica, né? Porque a gente acha que escola é só decorar conteúdo e não é só isso. Só fica conosco o que a gente consegue aplicar na nossa vida. E a Olimpíada é um bom momento para isso. Muito bacana a gente fazer essa contextualização e agora a Antônia nos conta efetivamente como funciona uma Olimpíada. Para o ouvinte que está conosco no rádio, que está nos assistindo no Facebook também, como foi essa primeira prova, como foram essas etapas para ti? Então, bom dia a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui compartilhando essas experiências com a comunidade veranense e como a prof. Júlia falou, a nossa escola sempre incentiva muitos alunos a participarem das diversas Olimpíadas de matemática, ciências, enfim, todas essas Olimpíadas. E é muito bom ver que estamos sendo recompensados por isso, né? Estamos sendo valorizados por todo esse esforço que às vezes não é visto, né? Porque estudar demanda muito. Então, a gente realizou a primeira etapa da prova em maio, sendo uma prova objetiva. E a segunda fase da prova, os alunos que passaram realizaram de forma dissertativa também online. As duas etapas foram online. Realizamos a prova e, nossa, agora nesse último mês do ano veio a notícia, né, que eu fiquei entre as 10 melhores do país. Então, foi muito gratificante. E só para a gente, também explicar, a primeira etapa foi de assinalar e a segunda de escrever. Isso aí. Isso, né? Objetivas dissertativas, só para o pessoal compreender. Ou seja, na primeira tu tinha ali as opções para te escolher, mas na segunda tu tinha que descrever, né, a tua solução, o que tu analisou do que foi colocado na prova. Isso Mais aí. difícil? Mais difícil, a segunda etapa, com certeza. O tempo também, né? O tempo, são 2 horas de prova, mas são muitas questões e questões longas, né? Então, exige uma resolução enorme e exige bastante do aluno, com certeza. Muita concentração, foco nesse objetivo, mas como a gente falou, tudo isso gera esse reconhecimento. No caso da Antônia,
esse destaque aqui na tua Rádio Veranense, né? Por que esse destaque? Porque é uma aluna veranense que ficou entre os 10 alunos do primeiro ano do ensino médio com as melhores notas na Olimpíada Nacional de Ciências. Acho que eu até ouvir essa frase, né, Antônia, deve te deixar, assim, acredito que até sempre surpresa, eu imagino, Sim. porque quando tu se colocou para participar, não sei se já era o teu objetivo estar entre as 10. Sim, eu não esperava, não imaginava. Foi uma surpresa. E teve a viagem a Brasília para receber a medalha junto com a Prof. Júlia também. Como foi, Antônia, essa viagem? Ai, foi uma experiência maravilhosa. Como eu falei antes, é muito bom ser recompensado pelos nossos esforços e valeu super a pena. Foi uma viagem incrível, foram experiências muito boas, conheci gente de todo o país, né? Estudantes de vários lugares. Foi sensacional. Conheceu o Senado também? Teve Conhecemos o Senado, conhecemos o Marcos Pontes, né? Um dos primeiros astronautas do Brasil e um dos senadores também. Então, é sempre bom conhecer e ter essa nova visão, né? Muito bom, muito bacana todo esse reconhecimento. E também para o pessoal que está nos ouvindo imaginar, o que mais ou menos cai numa prova de Olimpíada Nacional de Ciências, assim, pensando até nisso de adaptar para a vida real. Elencaria alguns dos assuntos, assim? Então, a Olimpíada Nacional de Ciências foi patrocinada pelo governo, pela Petrobras, e caiu diversas questões de biologia, química, física, geografia e história. São essas disciplinas, inclusive tem várias questões que integram diversas disciplinas para adaptar ao dia a dia, né? Então, vai desde fórmulas químicas até biologia aplicada na atualidade, doenças atuais. Ela comentou que caiu uma sobre malária também, Sim. né? O ciclo da malária, que é um conteúdo que se estuda, né? Pelo menos na nossa escola, no primeiro ano do ensino médio. E é uma doença de interesse, né, no Brasil. Então, costumam ser coisas aplicáveis na atualidade. E é muito legal de ver que é tudo conteúdo que a gente vê em sala de aula, né? Então, de todas as disciplinas, eu consigo listar o que os professores nesse ano me falaram sobre as matérias e eu consegui usar na prova. E você fez uma preparação, um estudo para chegar nessa prova? Para te falar a verdade, um estudo separado, não. Mas, com todo o conteúdo de sala de aula que recebemos, estudando esses conteúdos à parte, consegui me preparar e consegui me destacar na prova. É que as pessoas precisam entender que para uma Olimpíada a gente não estuda que nem como se fosse uma prova. Porque você não Diferente. sabe o que vai cair, né? Então, eu não tenho 2 capítulos do livro que eu vou decorar e ir bem na prova. Então, a Olimpíada é sempre uma surpresa. Cada ano. Então, o perfil de um aluno que passa numa Olimpíada, né? Que é premiado numa Olimpíada, é um perfil de aluno que estuda todo ano. Que ele não estuda só na hora da prova. É uma aluna, e a Antônia, né? Eu sempre digo, precisa de um aluno diferenciado, um aluno excepcional. E a Antônia é assim. A Antônia, eu não preciso mandar ela estudar porque vai ter prova amanhã. A Antônia, ela tem um cronograma de estudo, ela sempre faz os temas, tudo que, né, a gente sugere. Porque o professor, um bom professor, ele também sabe direcionar o aluno na sala de aula para as coisas que são mais relevantes, porque os alunos, eles não são máquinas, né? Eles não vão decorar tudo que tá no Foca livro. nisso. Então, foquem nisso. E a Antônia tá sempre lá anotando, né? Com certeza. Exato. Essa preparação é ao longo de todo o ano, ao longo de toda a jornada escolar, na verdade. Sempre gostou de estudar. Sim, sempre gostei. E os professores também incentivam muito, então, isso já ajuda bastante. E tu tem alguma área que tu tem mais interesse, seja, por exemplo, essa de ciências ou área mais de linguagens ou... É justamente essa área de ciências a que me interessa mais, né? Olha só. Então, Percebeu que tá no caminho certo. percebi, sim. Que bacana. Claro, ainda tá na caminhada escolar, primeiro ano do ensino médio, 15 aninhos, 16. 16 aninhos. Olha, assim, já ganhou uma medalha, já teve essa experiência maravilhosa, né, Antônia? A gente aqui, em nome da tua Rádio Veranense, te parabeniza. Obrigada. Que bom poder te receber aqui, que isso sirva de exemplo, né? Esse bate-papo sirva Com de exemplo certeza. para outros jovens, para outras famílias, né? Obrigada também, professora Júlia, parabéns pelo trabalho. Obrigada.
Recebemos, então, a aluna Antônia Bonato, do primeiro ano do Científico do Colégio Regina Celi, aqui de Veranópolis. A Alessandra tem uma colocação? Isso, só ia comentar, Dani, uma das interações aqui no WhatsApp, mas eu particularmente conheço a Antônia há bastante tempo e realmente ela é muito esforçada, então é um mérito gigante dela. E tem alguém aqui te parabenizando também, o Edson Bonato, acho que tu conhece, né? Conheço. Ele mandando uma mensagem que está trabalhando pela Emater, ouvindo vocês e minha filha. Parabéns a ela, sei do esforço e dedicação. Um beijo, né, para minha filhota e que bom ver ela como um destaque positivo. Obrigada. A família fica toda feliz, né? Mas não adianta, a gente precisa valorizar esses destaques. A gente sabe que a juventude, as novas gerações apresentam muitos desafios com a vinda das tecnologias, enfim, e uma aluna que consegue dedicar a maior parte do seu tempo ao estudo e não aos fatores externos, né, prof, que acabam surgindo bastante, ainda mais agora no meio digital, sem dúvidas, né, vale esse destaque, esse parabéns. Esperamos conversar ainda com a Antônia, sim. E eu também gostaria de destacar a questão, né, das meninas na ciência, porque era o objetivo da Olimpíada, né? Então, conseguir incentivar as meninas a seguirem nas áreas de ciências, porque a gente não teve, né, ao longo da história, muito incentivo para as meninas se dedicarem nessas áreas. E esse ano, né, eles comentaram na premiação que a maior parte das medalhas, inclusive, foram de meninas. O primeiro então, o objetivo foi que isso atingido. acontece, né? É verdade. Que Que bacana. ela continue e consiga, né? Ai, com Seguir os seus certeza. sonhos. Siga esse ramo da ciência que por muitos anos sempre teve figuras mais masculinas vinculadas, mas estamos mudando esse caminho, né? Inclusive nós aqui num temática totalmente feminino, né? Estamos também mostrando essa valorização da mulher, né? Como a gente pode buscar todas as áreas aí que forem do nosso interesse. Então, muito obrigada, presença de vocês aqui. Agora 9h57, nós vamos para as notícias da hora e já voltamos.